Você se alimenta direitinho. Come arroz, feijão, carne, às vezes até ovo no café da manhã. E mesmo assim, está mais cansado. As pernas parecem não ter mais a mesma firmeza de antes. Sobe escada devagar, evita caminhar por muito tempo, sente que o corpo está mais mole do que costumava ser. Pode parecer normal. Afinal, a idade chega para todos. Mas isso tem nome. E não é apenas envelhecimento. É sarcopenia, a perda natural de massa muscular que acontece principalmente depois dos 60 anos. E o mais perigoso, ela começa em silêncio, sem dor, sem sinais visíveis no início. Vai tomando a força devagar, como uma maré baixa. Quando a pessoa percebe, já tem dificuldade para levantar da cama, sente cansaço mesmo sem esforço, e o medo de cair começa a crescer. Aliás, se você se identificou com essa sensação de fraqueza, mesmo se alimentando bem, escreva aqui nos comentários: eu sinto isso. Seu relato pode ajudar outras pessoas a entender que elas não estão sozinhas. O mais injusto é que muita gente tenta fazer o certo. Evita a fritura, caminha quando pode, toma água. Mas mesmo assim, continua enfraquecendo. A verdade é que não basta comer proteína. O corpo precisa absorver essa proteína corretamente. E para isso, alguns alimentos específicos fazem toda a diferença. Alimentos que atuam diretamente na proteção da massa muscular, na ativação do metabolismo e na regeneração natural do tecido muscular. E o melhor, são simples, baratos e estão no mercado do seu bairro. Hoje, você vai conhecer 3 deles. 2 são até conhecidos, mas talvez você nunca tenha imaginado que serviam para isso. O terceiro, no entanto, é um verdadeiro segredo escondido. Pouquíssima gente fala sobre ele, mas os estudos mostram que pode ser um dos mais eficazes para preservar a força muscular na terceira idade. Inclusive, é comum encontrar relatos de pessoas com mais de 70 anos que voltaram a sentir firmeza nas pernas e energia no corpo depois de incluir esse alimento na rotina. Tudo o que você vai ver aqui é simples de aplicar. Não precisa de suplemento, academia ou mudança radical. Basta entender o que fortalece os músculos de verdade e começar a usar de forma prática, na alimentação do dia a dia. A alimentação certa é capaz de preservar sua autonomia, sua segurança e sua liberdade. E ela começa com escolhas que cabem em uma colher. A primeira delas pode estar na sua cozinha neste momento, e muita gente está ignorando o poder que ela tem. Ele é barato, fácil de preparar, encontrado em qualquer mercado, e pode ser o primeiro passo para impedir que seus músculos enfraqueçam com o tempo. Estamos falando da aveia. Isso mesmo. A aveia, que muita gente associa apenas ao intestino ou ao colesterol, também é um aliado poderoso contra a sarcopenia, principalmente após os 60 anos. A razão é simples. A aveia contém uma combinação única de nutrientes que favorecem a construção muscular, mesmo sem prática intensa de exercícios. Além de proteína vegetal de alta qualidade, a aveia tem magnésio, zinco, ferro e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais para manter o tônus muscular, a recuperação das fibras e a energia no dia a dia. Inclusive, quero saber de você. Você já consome aveia no dia a dia? Comente eu como se já faz parte da sua rotina. Ou vou testar se vai começar a incluir. Isso ajuda a gente a ver quem está realmente comprometido em fortalecer o corpo de forma natural. Só que tem um segredo aqui. Não adianta comer aveia de qualquer jeito. Quando ela é combinada com outros ingredientes naturais, o efeito sobre os músculos pode ser potencializado. Uma das formas mais eficazes de consumo é no café da manhã. E aqui vai uma receita simples, funcional e deliciosa para começar o dia nutrindo seus músculos. Receita prática de mingau de força. 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos. Uma banana madura amassada. Uma pitada de canela em pó. Água morna ou leite vegetal. Só o suficiente para deixar cremoso. Misture tudo e coma ainda morno. Além de saboroso, esse mingau ajuda a ativar o metabolismo muscular logo cedo e prepara o corpo para absorver melhor a proteína ao longo do dia. Se quiser reforçar o efeito, pode adicionar 1 colher de semente de chia ou linhaça. Elas contêm ômega 3, que ajuda a reduzir inflamações nos músculos e articulações. O ideal é consumir esse preparo pelo menos 5 vezes por semana, de manhã. Com o tempo, é comum notar menos fadiga, mais disposição para andar e sensação de firmeza nas pernas. E mesmo sendo um alimento simples,
A aveia tem mostrado ótimos resultados quando combinada com outros ingredientes estratégicos. Inclusive, existe um segundo alimento que tem quase o dobro de proteína biodisponível que o ovo, e vem sendo cada vez mais usado por idosos que desejam evitar perda muscular e recuperar a força sem depender de suplementos caros. Esse alimento, embora seja muito comum em outras culturas, ainda é ignorado por grande parte dos brasileiros, e talvez esteja faltando na sua rotina. Durante muito tempo, o ovo foi considerado o alimento perfeito para a saúde muscular. E de fato, ele é uma ótima fonte de proteína. Mas o que pouca gente sabe é que existe um alimento vegetal que o corpo humano consegue absorver ainda melhor do que o ovo, especialmente após os 60 anos. Esse alimento é o grão de bico. Pouco valorizado no Brasil, o grão de bico é uma das fontes vegetais mais completas para a construção muscular, e extremamente eficiente na prevenção da sarcopenia. Ele possui todos os aminoácidos essenciais para o reparo e crescimento das fibras musculares, além de ter alta biodisponibilidade, ou seja, o corpo absorve e utiliza bem esses nutrientes. Mas não para por aí. O grão de bico também contém ferro, que ajuda a transportar oxigênio para os músculos, magnésio, que atua na contração e relaxamento muscular, vitamina B6, essencial para metabolizar a proteína corretamente. E ainda oferece triptofano, que melhora o humor e o sono, 2 fatores que influenciam diretamente na força e disposição diária. Tudo isso sem colesterol, sem gordura saturada e com baixo índice glicêmico. Aliás, quero saber de você. Você já incluiu o grão de bico na sua alimentação? Comente eu uso se já faz parte da sua rotina. Ou vou testar se vai experimentar essa receita funcional. Vamos ver quantas pessoas aqui estão prontas para fortalecer os músculos naturalmente. Agora, o mais importante: como incluir o grão de bico na rotina de forma prática. Receita simples de pasta de grão de bico para fortalecer músculos. 1 xícara de grão de bico cozido. 1 colher de sopa de azeite extra virgem. Suco de meio limão. 1 dente de alho pequeno, opcional. 1 pitada de sal e cúrcuma. Bata tudo no liquidificador ou processador até formar uma pasta cremosa. Você pode usar essa pasta no pão integral, como acompanhamento de saladas ou até como recheio de tapioca. Comer 2 colheres por dia, pelo menos 3 vezes na semana, já é suficiente para ajudar a nutrir os músculos de forma contínua. Se você sente que está perdendo força aos poucos, incluir o grão de bico pode fazer a diferença. Ele não só entrega proteína de alta qualidade, como também reduz inflamações, melhora o funcionamento intestinal e traz saciedade, o que ajuda no controle de peso e na disposição física. Muitos idosos relatam que, após algumas semanas consumindo esse grão, começaram a se sentir mais firmes, com mais estabilidade ao andar e menos medo de desequilíbrios ou quedas. Mas mesmo com todos esses benefícios, o terceiro alimento que falta revelar ainda é o mais especial. Pouquíssimas pessoas usam, e ele pode ser o verdadeiro segredo para preservar a força muscular mesmo depois dos 70. Seu efeito não está apenas na proteína, mas em como ele ativa os músculos de dentro para fora, com um composto natural que a maioria das pessoas está ignorando completamente. Muita gente nunca ouviu falar. Outros até já viram no mercado, mas passaram direto, sem imaginar o poder que ele tem para quem está enfrentando cansaço, fraqueza ou perda de força muscular. Estamos falando da beterraba crua, especialmente quando consumida em forma de suco natural. A beterraba é um verdadeiro ativador muscular, não apenas por seus nutrientes, mas por um composto especial que ela contém em alta concentração, nitratos naturais. Esses nitratos, ao serem metabolizados pelo corpo, se transformam em óxido nítrico, uma substância que melhora a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação dos músculos e potencializa a contração muscular. Em termos simples, ela faz o sangue circular melhor dentro do músculo, levando mais oxigênio e nutrientes para onde você mais precisa, especialmente nas pernas, quadris e costas, regiões onde a sarcopenia costuma agir primeiro. Isso significa mais resistência ao caminhar, menos cansaço ao subir escadas, mais estabilidade ao levantar da cadeira, e até melhor desempenho ao fazer exercícios leves, como hidroginástica ou caminhada. Aliás, você já tomou suco de beterraba crua? Comente aqui. Eu tomo se já faz parte da sua rotina, ou vou experimentar se vai testar essa receita nos próximos dias. Assim a gente se ajuda,
Compartilha experiências e encoraja mais pessoas a cuidar dos músculos com soluções naturais. E tudo isso sem precisar de cápsulas, suplementos caros ou academia. Como usar a beterraba para fortalecer os músculos? A forma mais eficaz é preparar um suco de beterraba com limão, simples e funcional, para tomar logo pela manhã ou até 30 minutos antes de alguma atividade física. Receita do suco fortalecedor. Uma beterraba crua, média e descascada. Suco de um limão. 200 ml de água. Opcional. Um pedacinho de gengibre. Bata tudo no liquidificador e tome em seguida, sem coar. O ideal é consumir 3 vezes por semana, sempre fresco, preferencialmente em jejum ou até 1 hora antes de uma caminhada ou atividade leve. Em poucos dias, muitas pessoas relatam melhora na disposição, menos sensação de peso nas pernas e mais firmeza nos movimentos. Mas atenção! É importante consumir a beterraba crua, porque é nessa forma que os nitratos naturais estão mais concentrados. Quando cozida, parte do benefício se perde. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas consomem beterraba, mas não percebem os resultados, porque estão usando da forma errada. Enquanto a aveia fortalece por dentro, e o grão de bico reconstrói as fibras com proteína de qualidade, a beterraba age como um motor que ativa todo esse processo, ajudando o corpo a absorver e utilizar melhor os nutrientes que previnem a sarcopenia. A combinação dos três forma um trio poderoso e natural para preservar sua força, sua autonomia e sua independência. Mas se você quiser ir além e acelerar os resultados, existe uma estratégia simples e pouco conhecida que potencializa todos esses efeitos com um hábito matinal que leva menos de 2 minutos. Você pode consumir os melhores alimentos do mundo, mas se o seu corpo não estiver preparado para absorver esses nutrientes, grande parte dos benefícios simplesmente vai embora pelo ralo. É por isso que muitos idosos dizem: eu como direitinho, mas continuo me sentindo fraco. O problema não é o que você come. É quando e como você come. Existe um pequeno ritual matinal, com menos de 2 minutos, que pode multiplicar os efeitos dos 3 alimentos que você conheceu até agora. Esse ritual prepara o corpo para absorver melhor os nutrientes, ativar o sistema digestivo e nutrir os músculos de forma mais eficiente, mesmo em pessoas acima dos 70 anos. O ritual é simples. Ao acordar, tome um copo de água morna com meio limão espremido. Isso ativa o fígado, o intestino e a circulação. Ajuda a alcalinizar o corpo e melhorar a digestão, algo essencial para quem quer absorver bem proteínas vegetais como a do grão de bico e da aveia. 2. Espere 10 a 15 minutos antes de comer qualquer coisa. Esse intervalo é importante para o organismo começar a funcionar sem sobrecarga. Se for consumir o suco de beterraba nesse momento, ainda melhor, o corpo estará mais receptivo aos nitratos naturais, que ativam os músculos e aumentam a oxigenação. 3. Comece o dia com alimentos vivos e funcionais. Evite pão branco, margarina, café com açúcar ou qualquer produto ultraprocessado logo cedo. Eles inflamam o organismo e atrapalham a absorção dos nutrientes que deveriam fortalecer seus músculos. Aliás, quero saber: você já fazia esse ritual ou é novidade para você? Comente já faço se já usa essa estratégia. Ou vou começar se vai testar a partir de amanhã. Esse é um ótimo jeito de ajudar outras pessoas a também melhorarem a absorção dos nutrientes certos. Esse pequeno cuidado diário aumenta a eficácia dos 3 alimentos, melhora a energia, o humor e a clareza mental. E o melhor, não exige nenhum gasto extra. Muitos idosos que adotaram esse ritual junto com os alimentos que mostramos notaram resultados visíveis em menos de 15 dias. Menos cansaço ao caminhar. Mais firmeza ao subir escadas. Sensação de leveza ao levantar da cama. O corpo começa a responder. Porque quando você alimenta seus músculos com o que eles realmente precisam, e no momento certo, o retorno é rápido. Só que tem um detalhe que quase ninguém fala. Existe um erro alimentar comum que pode estar sabotando tudo isso sem você perceber. E se esse erro não for corrigido, mesmo comendo aveia, grão de bico ou beterraba, seus músculos podem continuar se desgastando. Você acorda, prepara um café da manhã saudável, talvez uma aveia, uma fruta, um chá. Ao longo do dia, tenta manter uma alimentação equilibrada. Mas, mesmo assim, a força nas pernas não melhora. A disposição não volta. E a fraqueza parece insistir em ficar. Muita gente pensa que está fazendo tudo certo.
e de fato está tentando. Mas existe um erro alimentar silencioso, muito comum depois dos 60, que bloqueia a absorção da proteína, aumenta a inflamação e atrapalha diretamente a reconstrução muscular. Esse erro tem nome: excesso de açúcar escondido e carboidratos refinados. Isso não significa que você precisa cortar tudo ou fazer dieta. Mas o consumo constante de pães brancos, biscoitos, bolachas, bolos industrializados, achocolatados, sucos de caixinha e até barrinhas saudáveis, gera um pico de glicose no sangue que prejudica o funcionamento correto das células musculares. Quando esse pico acontece com frequência, o corpo entra em um estado inflamatório leve, mas constante. E aí, mesmo quando você come algo bom, o corpo não consegue usar esse alimento corretamente. Ou seja, você até come a proteína, mas ela não chega no músculo. Fica presa no caminho, desperdiçada. E o pior, o açúcar ainda acelera a perda de colágeno e contribui para dores nas articulações e cansaço crônico. Aliás, me conta uma coisa com sinceridade. Qual desses alimentos você consome com mais frequência sem perceber? Pão branco, biscoito, suco de caixinha ou outro? Comente aqui. Muita gente só percebe depois que fala em voz alta. Seu comentário pode abrir os olhos de outras pessoas também. Mas existe solução. E ela não exige cortar tudo, nem viver de salada. Basta fazer trocas simples e conscientes, como pão integral verdadeiro no lugar do pão branco comum, fruta com aveia ou canela no lugar de bolachas doces, chás naturais ou água saborizada no lugar de refrigerante ou suco de caixinha, doces caseiros feitos com frutas secas ou banana congelada no lugar de sobremesas industrializadas. Essas pequenas mudanças ajudam a desinflamar o corpo, melhoram a absorção dos alimentos funcionais e potencializam os efeitos da aveia, do grão de bico e da beterraba. É como se você estivesse limpando o terreno para construir algo forte. Se o solo estiver contaminado, a planta não cresce. Com os músculos é igual. Agora que você sabe o que pode estar te sabotando sem você perceber, é hora de organizar uma rotina prática, com tudo o que falamos até agora, para fortalecer os músculos ao longo da semana. Agora que você já conhece os 3 alimentos mais potentes para preservar sua força muscular, aveia, grão de bico e beterraba crua, o próximo passo é saber como encaixar isso na sua rotina sem complicação. O segredo está na organização alimentar, e não em restrições ou dietas difíceis. Idosos que conseguem manter uma alimentação funcional com constância colhem resultados reais: mais firmeza nas pernas, mais equilíbrio, menos quedas e muito mais autonomia no dia a dia. A seguir, veja uma sugestão prática de protocolo semanal com os 3 alimentos. Basta adaptar à sua realidade, respeitando seu gosto e suas possibilidades. Segunda a sexta. Manhã, em jejum. 1 copo de água morna com meio limão, ativa o sistema digestivo. 30 minutos depois, suco de beterraba crua com limão, 200 ml. Café da manhã. Mingau de aveia com banana e canela. Opcional: adicionar 1 colher de linhaça ou chia. Almoço. Almoço comum com arroz, feijão e legumes. 2 colheres de pasta de grão de bico, como acompanhamento ou patê. Jantar leve. Sopa com legumes e grão de bico ou omelete com aveia. Sim, aveia pode substituir a farinha. Fim de semana. Sábado e domingo. Manhã. Suco verde com beterraba crua mais maçã mais hortelã. 2 fatias de pão integral com pasta de grão de bico ou geleia sem açúcar. Lanche da tarde. Shake de banana com aveia mais 1 colher de cacau ou canela. Dica bônus. Faça o dia da preparação no domingo. Cozinhe o grão de bico e congele porções pequenas. Deixe a aveia e a linhaça já porcionadas em potes. Mantenha beterrabas lavadas e cortadas na geladeira. Dura até 5 dias crua. Dicas rápidas para funcionar de verdade. Intercale os 3 alimentos ao longo do dia. Combine com boa hidratação. Pelo menos 1,5 litro de água por dia. Evite ultraprocessados ao máximo: biscoitos, refrigerantes, embutidos. Mantenha a constância por pelo menos 3 semanas para começar a notar resultados mais visíveis. Aliás, quero saber se você está realmente comprometido. Comente: vou seguir o protocolo se vai aplicar essa rotina alimentar pelos próximos 7 dias. Seu comentário pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para fazer o mesmo.
Esse protocolo semanal é o que tem ajudado milhares de idosos a manterem sua força, mesmo com a idade avançando. Ele não exige academia, nem suplemento, nem mudança radical. Só pede comprometimento com pequenas atitudes diárias, que se acumulam e se transformam em mais energia, mais estabilidade e mais qualidade de vida. E antes que você pense que só jovens conseguem fortalecer os músculos, é importante desfazer um mito que tem impedido muitos idosos de recuperarem sua força. Quantas vezes você já ouviu frases como: depois de uma certa idade, é normal perder força. Com mais de 60, não adianta querer recuperar músculo. Ah, isso aí é coisa de jovem. Essas frases são comuns, mas estão completamente erradas. E pior, são elas que fazem muitos idosos desistirem de tentar. Desistem de melhorar a alimentação, de se cuidar, de acreditar que é possível viver com mais energia e firmeza, mesmo com 70, 80 ou até 90 anos. Vamos quebrar esses mitos agora, um por um. Mito 1. Depois dos 60, é impossível ganhar massa muscular. Falso. Estudos mostram que idosos respondem bem à nutrição correta e à atividade física leve, como caminhada, dança, hidroginástica ou alongamentos. O corpo continua formando músculo. Só precisa dos nutrientes certos e de estímulos regulares. Mito 2. Só proteína animal fortalece os músculos. Falso. Proteínas vegetais como a do grão de bico, da aveia e até da lentilha são altamente eficazes, e melhor absorvidas quando combinadas com fibras, vitaminas e minerais. Além disso, evitam inflamações e não sobrecarregam o fígado e os rins, como alguns excessos de carne vermelha podem fazer. Mito 3. Precisa de academia para ter músculos. Falso. Fortalecer os músculos é possível com hábitos simples, como subir escadas, caminhar mais, levantar da cadeira sem apoio ou fazer pequenos exercícios em casa. A alimentação funcional é o pilar principal. A movimentação é o complemento. Mito 4. Se não dói, está tudo bem. Falso. A sarcopenia é silenciosa no começo. Não dói, mas vai corroendo a força aos poucos. Quando a pessoa percebe, já está evitando escada, sentando com cuidado, segurando nos móveis. Prevenir é mais fácil e mais eficaz do que recuperar. Agora que você sabe a verdade, precisa entender uma coisa muito importante. Não existe idade certa para parar de se cuidar. O que existe é falta de informação acessível, com soluções reais e possíveis. E quando você aplica o que foi mostrado aqui, os 3 alimentos, o ritual matinal, o protocolo semanal, o corpo responde. E responde rápido. Se você já acreditou em algum desses mitos e agora está decidido a mudar, comente aqui. Agora eu sei a verdade. Isso ajuda outras pessoas a saírem da dúvida e começarem a agir também. E não são só dados que mostram isso. Existem milhares de casos reais, de idosos que achavam que estavam condenados à fraqueza, e hoje caminham com firmeza, sobem escadas sem medo e até voltaram a dançar. A história da Dona Marlene é um exemplo disso, e ela pode te inspirar a recomeçar com confiança. Dona Marlene tem 72 anos. Mora sozinha desde que o marido faleceu e sempre foi ativa. Cuidava da casa, ia ao mercado a pé, fazia seus próprios almoços. Mas, de uns tempos pra cá, algo mudou. Subir escadas começou a exigir esforço. Levantar do sofá exigia apoio. Ficar muito tempo em pé causava cansaço nas pernas. E o pior, ela começou a sentir medo de cair. Foi aí que a filha dela, que trabalha como técnica de enfermagem, percebeu que aquilo não era normal. Levaram Marlene a um médico, e o diagnóstico foi direto: sarcopenia em estágio inicial. Nada grave, mas um aviso claro: se nada fosse feito, a perda muscular iria piorar. A recomendação médica incluía suplementos, fisioterapia e uma possível ida ao nutricionista. Mas Dona Marlene, com seu jeitinho prático e teimoso, decidiu fazer do jeito dela. Começou a pesquisar, conversar com outras senhoras do grupo da igreja, assistir vídeos na internet. E foi assim que ela conheceu os 3 alimentos que você viu aqui: aveia, grão de bico e beterraba crua. No começo, ela duvidou. Mas pensou: é natural, é barato, e eu já tenho tudo isso em casa. No dia seguinte, ela começou o ritual: água morna com limão ao acordar. Suco de beterraba crua com limão antes da caminhada. Mingau de aveia com banana no café da manhã.
ou pasta de grão de bico como acompanhamento no almoço. Fez isso por 30 dias, com constância. Nada radical. Nada exagerado. E os resultados começaram a aparecer. Na segunda semana, notou que subia os 2 lances de escada do prédio com menos esforço. Na terceira, já não precisava mais se apoiar para levantar. Na quarta semana, voltou a sair para caminhar na praça sem medo. Mais do que isso, voltou a confiar no próprio corpo. O sorriso, que andava apagado, voltou com força. Quando foi ao retorno médico, o profissional se surpreendeu com a melhora. Os exames mostraram menos inflamação, níveis ótimos de nutrientes e resposta muscular satisfatória para a idade. E tudo isso com ingredientes simples, de fácil acesso, e hábitos que cabem em qualquer rotina. Se você conhece alguém como a Dona Marlene, ou se você mesmo já passou por algo parecido, comente "Eu sou Marlene" aqui embaixo. Sua história pode inspirar outra pessoa que está desanimada a dar o primeiro passo. Dona Marlene não é exceção. Ela só decidiu aplicar, de verdade, o que você acabou de aprender. E se funcionou para ela, pode funcionar para você também. Agora, resta um último passo: consolidar esse aprendizado e tomar a decisão de colocar em prática. Você viu que a sarcopenia não precisa ser um destino inevitável. Ela começa em silêncio, mas também pode ser freada, com atitudes simples, alimentos certos e um pouco de constância. Agora você conhece os 3 aliados naturais para prevenir a perda muscular após os 60. A aveia, que nutre os músculos logo no café da manhã. O grão de bico, que entrega proteína de qualidade e reconstrói as fibras. E a beterraba crua, que ativa a circulação e faz os músculos funcionarem de forma mais eficiente. Mas nada disso funciona se ficar só na teoria. É a ação que transforma. É o primeiro copo de água com limão. A primeira colher de aveia. O primeiro suco de beterraba preparado com carinho. São essas escolhas que, repetidas todos os dias, devolvem a força, a firmeza e a segurança ao corpo. Dona Marlene começou do zero. Sozinha. Sem suplementos caros, sem academia. E colheu resultados que mudaram sua vida, com ingredientes simples e acessíveis. Agora é a sua vez. Você pode decidir continuar como está. Ou pode testar essa estratégia por 7 dias e observar o que acontece com seu corpo. E não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com um alimento. Um hábito. Um passo. O importante é começar. Se você está pronto para fazer esse teste, comente aqui embaixo. Eu vou fazer o teste. Assim, além de firmar esse compromisso com você mesmo, você ainda inspira outras pessoas que também estão buscando uma vida com mais força e autonomia. E se você conhece alguém que está sentindo fraqueza nas pernas, perdendo disposição ou tem medo de cair, compartilhe esse vídeo. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para mudar. Ah, e se quiser acelerar ainda mais os resultados, tem outro vídeo aqui do canal que mostra um ingrediente esquecido que está sendo usado por médicos para recuperar força muscular mesmo após os 70 anos. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela, e continue cuidando de você com consciência, autonomia e leveza. Porque você merece viver com força. Não importa a idade.